Oi gente, tudo bem? Vou aproveitar que o bebê está dormindo, consegui me arrumar para fazer o vídeo desse episódio 9 de Handmaid's Tale, que foi amei, adorei esse episódio. A Julie deu uma despirocada no episódio inteiro, né? No minuto final ela meio que recuperou a razão, porque o que toda a sociedade de Gilead, não só a tia Lídia, né, mas os guardas, os guardiões, as outras aias, o que elas fizeram a June passar em ficar lá mais de um mês rezando pela Natalie, eu acho que é Natalie o nome da Off Matthew. Foi absurdo, ela não tinha com quem conversar, ela não tinha com quem desabafar, ela não tinha nada para escrever, ela não tinha outra coisa para olhar a não ser a mulher grávida que já estava em morte cerebral ali na frente dela, ela não tinha mais salvação, ela estava, era como ela mesma disse no episódio, ela era só um vaso carregando a vida de um bebê, era só isso que ela era. E sem ter nada, nem ninguém pra olhar ali por ela realmente ela ficou maluca, gente. E eu não sei sinceramente se eu manteria, no meu caso, se eu manteria a sanidade também. Porque a Juni não manteve, especialmente porque ela tomou consciência ali dentro do hospital sozinha, só com os pensamentos dela, de que talvez ela nunca mais visse as filhas. E isso é avassalador. Isso eu não consigo nem imaginar a possibilidade de eu não ver mais meu filho. Imagina numa sociedade que é a Gilead, que você não tem nem direito. Você sendo aia, você não tem direito de ter filhos. E é um absurdo. É um absurdo o que aconteceu com ela e achei perfeitamente plausível. De novo, as reações dela do episódio 8 e do episódio 9 foram uma loucura planejada. Não seria essa a palavra, mas é a mais próxima, sabe? Uma loucura contida que ela sabe que ela tá entrando em parafuso, ela sabe disso, ela tem consciência disso e ela não pode fazer nada para mudar porque ninguém tá ajudando ela. E se tivesse acontecido algo pior, né, que poderia acontecer de pior com a Off Matthew, se ela já estava morta, se ela já estava em morte cerebral, né, talvez matar o bebê poderia ser tão ruim quanto. Mas se tivesse acontecido isso, se tivesse acontecido alguma coisa além com a Janine também, ou com a Serena, ou com o médico que tratou da Off Matthew e depois tratou da própria June também, quando ela cortou a mão, seria também culpa da tia Lídia. Também seria culpa da tia Lídia. Porque a June, ela chegou na tia Lídia e falou: por favor, eu posso ir pra casa, eu preciso ir pra casa, eu não tô me sentindo bem, eu não estou bem. E a tia Lídia ainda assim insistiu em deixar ela ali de joelho, falando: olha, você vai ficar aqui, eu acredito em você, você tá passando mal, mas você vai ter que ficar aqui e orar pela sua companheira de caminhada. Absurdo, absurdo. E só depois desse momento é que arrumaram uma almofada para ela se ajoelhar, para não machucar tanto o joelho, e uma cama para ficar do lado da maca da Off Matthew, pra June poder deitar, porque ela tava 30 e poucos dias ali, 32, acho eu, só em pé e ajoelhada rezando, em pé, ajoelhada rezando, em pé, ajoelhada rezando. Gente, isso tira a sanidade de qualquer um, não interessa. Você pode ser a mais devota da pessoa. Se você não tem acesso a algo para espairecer sua cabeça durante o seu período de peregrinação, você vai entrar meio que em parafuso sim, nem que seja no parafuso do fanatismo religioso. Oi Brasil, tudo bem? Mas vai acontecer, tá? Foi um episódio que muita gente reclamou que todo aquele cliffhanger que o pessoal tava esperando que
aparentemente estava no preview do episódio 9, que era a June atacando a Serena. De fato não aconteceu, teve um pequeno ataque que no final acabou machucando mais a June do que a Serena. E a Serena acabou escondendo isso, falando pro médico que a June se cortou, quando na verdade foi a Serena que cortou a June ao tirar o bisturi da mão dela. Depois foi a June que falou pro próprio médico, fui eu que fiz aquilo com a Serena, comigo mesma, eu ia matar ela, ia matar a Off Matthew e depois ia te matar. E o médico percebeu isso, percebeu que era um pensamento suicida da June. E ela até corrigiu e falou, não, é homicida. E ele falou, olha, se você tivesse conseguido êxito, só de você falar isso pra mim, e se um dia eu resolver te denunciar, você vai pro muro. Então, eu sei que você sabe disso, que você vai pro muro. E se você tivesse conseguido êxito, você iria pro muro também. Então é um pensamento suicida. Só de você falar isso pra mim já é um pensamento suicida. Há quanto tempo você tá com esse pensamento? E aí ela finalmente fala, não sei, eu tô com esse pensamento provavelmente desde que eu me dei conta que provavelmente eu nunca mais vou ver minhas filhas. E aí a gente tem outra revelação pequena e talvez muito importante da série, que é a June ter falado sobre a mãe dela e falado o nome da mãe. E a June e o médico ter conhecido a mãe da June. Então, mesmo que indiretamente, esse médico fez parte da vida da June, nem que seja só por conversa, entre a mãe da June e esse médico. E eu sei que Handmaid's Tale tem aquele costume de você ter esperança em um certo personagem, e aí chega depois esse personagem te decepciona pra caramba, e depois esse mesmo personagem no final se revela que não era pra ter se decepcionado, ele fazia parte do jogo, ele tinha que jogar pra revolta acontecer. Nick, por exemplo, no momento a gente tá totalmente decepcionada com ele, chamando ele de embuste e tal, mas se for seguir toda a vertente da Margaret, que se vocês lerem o livro, se vocês leram o livro, vocês vão perceber, e se não leram, por favor, eu recomendo, que é um livraço. É muito bom, é muito bom. E ele faz parte sim do Mayday, ele faz parte da resistência, mas ele tem que jogar de acordo com o tabuleiro. Porque se ele se revelar muito, quem vai pro muro é ele, né? Então, melhor não. Tem outra coisa também que é... A Janine falou uma coisa muito certa sobre a June. Você mudou, você tá muito egoísta. Tudo agora é sobre você. São seus problemas, sua situação. E não tá legal isso. Ela era uma de nós. E eu não tô gostando disso em você. Então a Janine, por mais chata e pedante que ela seja, ela é muito chata e muito pedante, ela tá certa. A June, ela, naquele período do hospital, ela se revelou uma pessoa, talvez pelo desespero, sim, mas de qualquer forma ela se revelou uma pessoa egoísta, que ela tava pouco se importando com, inclusive, as filhas, sabe? Você ficar desesperada de não ver mais as suas filhas não significa que não vá acontecer. Você tem que lutar para isso acontecer, para você ver as suas filhas de novo. E ela estava lutando, na verdade, para morrer. E foi sim, foi egoísmo da June, foi aquele momentinho da June que eu fiquei assim, cara, tá errado. Você tá agindo igualzinho ao Off Matthew, olhando para os seus interesses e que se dane todo o resto, tá? O final do episódio foi a June saindo do hospital porque aconteceu o parto. Teve que ser uma cesariana de emergência porque a Off Matthew entrou em eclâmpsia. Ela estava em pré-eclâmpsia, mas estava sendo controlada na UTI. E depois ela entrou em eclâmpsia, tá? Eu sei, eu conheço bem aqueles sintomas porque eu tive pré-eclâmpsia. Então, sim, eu sei perfeitamente como é.
Eu só não tive as convulsões. Todo o resto que a off-methyl teve, eu tive. Que foi fraqueza, que foi antes, aquele momento de loucura dela de sair batendo em todo mundo. Eu não tive aquilo, mas foi um momento de desespero, sim, de sentir o corpo se descontrolar e você não conseguir fazer nada para mudar. E a pressão subir, subir, subir. E a única coisa que pode melhorar é um remédio que eles dão na UTI que se chama sulfato de magnésio. Eles falam, inclusive, que a paciente está sulfatando. Eu escutei isso durante os 2 dias que eu estive no CTI. Ela está sulfatando. Deixa ela que ela está sulfatando. E depois que aconteceu o parto, que ela não tinha mais salvação, que ela entrou em eclâmpsia e precisava fazer o parto para salvar o bebê, a Juni foi liberada. E quando ela estava indo embora, ela encontrou uma garotinha que fazia parte do grupo de garotinhas que entrou lá no hospital para fazer exame de menarca. Ou seja, elas tiveram a primeira menstruação, aí elas foram ao médico para fazer o primeiro exame preventivo para saber se elas estavam aptas a ter filhos. E eram menininhas, gente, sabe? A mais velha parecia ter 12 anos. E a mais nova parecia ter 9, 10. E... ai, nossa, ver aquela cena me deu um arrepio. Me deu um arrepio que foi até a alma. Porque, real, tem muito país que faz isso. Tem muito país que faz isso. E é triste você pensar que em muitos países a mulher é só um útero andante igualzinho em Handmaid's Tale. E vocês acham que isso é ficção? Isso não é ficção, isso acontece. Isso realmente acontece em alguns países. Então, a gente tem que lutar para isso parar de acontecer, sabe? Por que o corpo do homem, em muitos casos, é do homem e o corpo da mulher é da sociedade? Tá errado. O corpo da mulher é da mulher também, para ela fazer o que quiser com ele, do jeito que o homem faz. E em muitos países a cultura é a cultura de Handmaid's Tale, não porque tá imitando Handmaid's Tale, mas porque Handmaid's Tale se baseou na cultura desses países. Isso me dá muito medo, porque aos pouquinhos o Brasil tá caminhando para isso, sabe? Muito aos pouquinhos o Brasil tá caminhando para isso. E eu tenho pavor disso acontecer aqui, tá? Mas voltando ao assunto, vamos concluir aqui, porque a Juna encontra essa garotinha ajuda ela com a mala durante uma parte do corredor, e aí a garotinha pergunta, você teve um bebê e tá embora? E a Juni fala, não, eu vim visitar uma amiga. Ah, sua amiga tá doente? Tá, ela tá muito doente. Ah, o senhor vai jogar a luz da cura nela. Tadinha, né? Inocência da criança. Eu vim aqui para fazer um exame e descobrir que posso ter filho. Não agora, mas quando eu casar. E aí a Juni perguntou, é isso que você quer? E a menininha para pensar antes de responder, sabe? Aquele pensamento, aquela carinha de não é isso que eu quero, mas se eu falar que não é isso que eu quero, eu vou morrer e os meus pais vão morrer. Por que é isso que vai acontecer se ela falar isso em Gilead? Então ela fala, sim, é o que eu mais quero. Aí ela é chamada pela mãe dela, que a gente sabe que provavelmente não é mãe coisa nenhuma. Ela vai embora, a Juni vai pro corredor de saída e quando ela sai, ela respira o ar da rua e parece que toda a insanidade momentânea que ela estava sendo vítima vai embora. Sabe? Ela só precisava disso, ela precisava espairecer, ver rua, ver pessoas, ver outras coisas, ver que apesar de tudo, ela tem alguma motivação. E aí a tia Lídia vem para resgatar, para levar ela embora para casa. E aí a Juni volta ao eu dela mesma e fala, não, eu acho melhor eu ficar, que eu preciso ficar com a off-methyl até o final. Não importa que final seja, mas eu preciso ficar com ela. E aí a tia Lídia se compadece. Mas como eu disse no vídeo anterior, tia Lídia, você não me engana, tá? Eu quero mais é que você vá pro quinto dos infernos. Tia Lídia vai embora, deseja
Deus te abençoe, basicamente, pra Juni. Aliás, vocês já repararam que eles não falam Deus? Eles falam Senhor, sabe? Eles falam que a luz do nosso Senhor, que a luz do nosso Salvador, sabe? Que a luz do nosso guia. Mas eles nunca falam Deus, porque Deus remete a uma religião própria que eles não têm, que é uma religião deles, que não é necessariamente o cristianismo, apesar de usarem a Bíblia. E é isso. O episódio foi esse. Teve algumas partes da Janine, além dessa, que foi Tia Lídia entregando um tapa-olho pra ela, porque o que a Off Matthew fez com ela foi bem sério. Foi, tipo, abriu a ferida do olho dela de novo. E foi essa participação da Janine. Não teve mais participação de nenhuma outra aia, a não ser o círculo de oração. Teve 2 círculos de oração que não tiveram muita importância no episódio, pelo menos aparentemente. Foi só um grupo de aias junto com a Juni em 2 momentos rezando para Off Matthew. Um adendo final aqui. Eu acho que aquele médico faz parte do Mayday. Eu acho, tá? Isso é uma intuição minha. Posso estar errada? Posso, mas tomara que não. Tomara que não, porque ele estava numa posição muito confortável de denunciar a Juni, que inclusive ele tinha avisado que ia dar merda, a Juni sozinha lá, só com os pensamentos dela. Ele tinha avisado isso tudo e ninguém deu atenção. Ele estava numa posição super confortável e ainda assim ele deixou pra lá, ele relevou. Então, eu acho sim que esse médico faz parte do Mayday, tá? Semana que vem tem episódio 10. A temporada sim está chegando no final, aparentemente, porque temporada 2 teve 13 ou 14 episódios. Temporada 1 teve 10 episódios, 10 ou 11. Então, são temporadas pequenas de Handmaid's Tale e eu até gosto que seja assim. Não faria sentido uma temporada muito grande, de acima de 16 episódios, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa um like. Se você tiver Twitter, a gente também tem, que é @falondefix, tá bom? Beijo, tchau, tchau.